Boa noite. Aqui quem fala é o Samuel, criador e locutor do canal Relatos do Sam. Estou passando aqui no início do vídeo para agradecer os 100 inscritos que já tenho em meu canal. Para alguns é um número pequeno, mas para mim é o bastante para continuar a reproduzir conteúdo para vocês. E você que está chegando agora, não deixe de se inscrever e deixe o like. Isso vai ajudar bastante. Sem mais delongas, bora para os 2 relatos de lobisomem. Olá, eu me chamo Francisco e moro em Santana do Acaraú, aqui no Ceará. E o relato que estou lhe escrevendo ocorreu com meu falecido pai, o Senhor Messias. Era assim que ele era conhecido aqui em Santana. O meu pai nunca foi de mentir e, além do mais, ele era uma prova viva de que lobisomens existem. E irei lhe contar da mesma forma que ele me contava. O ano era 1963. Eu tinha apenas 20 anos, mas já tinha 2 filhos para criar. E eu estava sempre correndo atrás de emprego para poder sustentar a minha família. E eu trabalhava como servente de pedreiro e sempre arrumava bicos, mas nada duradouro. Até que veio uma grande obra do governo, que era a construção das BRs. E eu, como já trabalhava no ramo, fui procurar uma vaga e consegui. Mas eu tinha que ir para Tianguá, pois lá estava precisando de gente. Demorei um pouco para ir, pois ficaria muito tempo longe de casa, mas com o apoio da minha família, acabei indo. Quando eu cheguei a Tianguá, tinha vários trabalhadores de várias partes do Brasil, e foi lá onde adquiri mais experiência na construção civil. O trabalho era 8 horas corridas, das 7 da manhã até as 17 da tarde, e o restante do dia passávamos jogando bola ou se não baralho apostado. E quando chegava a noite, íamos dormir em uns barracões de madeira, que foram feitos para a gente poder dormir. E em cada barracão dormiam 4 homens. No meu ficava o Zé, o Luiz e o Sebastião. E ao todo deviam ter uns 300 homens ali ou mais. Tudo começou quando a nossa carne de sol começou a sumir, e não só a nossa, a de muitos trabalhadores que estavam ali. E como lá tinha muita gente, e meio que ninguém sabia da índole de ninguém, a gente meio que ficou duvidando um do outro. Foi então que eu, o Zé, o Sebastião e o Luiz decidimos começar a revezar na vigília para ver se conseguia encontrar quem estava roubando a carne. Mas para nossa infelicidade, quem roubava as carnes não era desse mundo não. Já era por volta de 1 da madrugada, quando a gente viu sair de dentro de um barracão um homem completamente nu, que correu para dentro do mato. Bati no Sebastião e falei: "Tu tá vendo aquilo, Sebastião?" O Sebastião, também achando aquilo tudo muito estranho, respondeu: "Vi sim, aquele homem ali é o tal bruxo que mexe com magia negra." E ficamos ali, observando, para ver se via algo. E não demorou muito para aquele bicho aparecer. Como aquele bicho estava vindo ao longe, de início nós vimos um cachorro. Só que quanto mais se aproximava, mais estranho ficava, pois aquele bicho era muito grande para ser um cachorro. Foi quando ele parou de correr e ficou de pé como um homem. Como tudo aquilo não bastasse, ele começou a comer a carne que ficava estendida no varal. Foi nessa hora que eu peguei uma faca e o Sebastião outra, e saímos para ver se espantávamos aquela coisa. E
começamos a gritar em direção àquele bicho. Só que aquele bicho não fugiu. Ele começou foi a correr atrás da gente. Corria em disparada. E ele vinha em minha direção. Foi então que peguei a faca bem firme no punho e esperei aquele bicho me atacar. Foi então que ele meio que passou de lado e eu, com a faca em punho, cortei a cara dele. Mas o bicho também me acertou. Arranhou o meu peito, que ia até minhas costas. E aquele bicho não ia parar de me atacar. E foi nessa hora que escutei um tiro. Era o seu Inácio, o mestre de obra. E com o susto do tiro, aquele bicho correu para a mata novamente. Depois daquilo, eu desmaiei e só fui acordar na manhã seguinte. E eu tava com um curativo enorme que pegava quase metade do meu corpo. Não era profundo, mas era longo. E os homens da obra só foram saber do meu ocorrido pela tarde e nem tiveram a chance de dar uma boa surra no tal bruxo, que segundo alguns homens, ele chegou bem cedinho, arrumou as coisas dele e foi embora. E ele tava com um corte bem na bochecha, que ia até a orelha. Aquele homem foi embora, pois sabia que se ficasse ali, corria o risco de até ser morto. Depois que todo mundo ficou sabendo da história, eu fiquei conhecido como Messias, o matador de lobisomem. E eu carrego essa marca da briga que tive com o lobisomem até hoje. Essa foi a história do meu falecido pai, o Senhor Messias. Sempre mostrou aquela marca a quem quisesse ver, pois ele não era homem de mentir. E aquela marca era muito grande, ia da metade do peito até abaixo da axila, e eram meio que 2 riscos. Sempre que eu via aquilo, eu acreditava cada vez mais em lobisomens. Boa noite, eu me chamo José e sou de Conceição, município da Paraíba, e trabalho como caseiro em uma fazenda. Meu trabalho é bem simples. Tiro o leite das vacas, alimento o gado, cuido dos cavalos e tô sempre por perto para poder ajudar. Mas um tempo atrás, minha rotina mudou totalmente e lembro que foi uma semana de ataque daquela coisa. Era abril de 2015 e estava na época de quaresma, e aqui onde trabalho começou a acontecer umas coisas bem estranhas. De início, foram algumas galinhas que amanheceram mortas. Elas sempre eram encontradas aos pedaços, mas não desconfiamos muito, pois naquela região tem muita raposa. Mas aquilo mudou quando uma vaca amanheceu com marcas muito incomuns. Parecia que um urso ou um leão tivesse atacado ela, pois eram marcas de garras e muitas mordidas. Foi então que o dono da fazenda pediu para mim e outro rapaz ficar de guarda para ver se a gente via o que atacava os animais. Nós ficamos de vigia 1, 2, 3 dias. Só que aquilo não aparecia. E foram 3 dias sem nenhum ataque, nenhuma movimentação estranha. Foi então que paramos de fazer vigílias. E na primeira noite em que não vigiamos, aquele bicho atacou novamente. E dessa vez ele tinha matado um bezerro e mordido algumas outras vacas. O dono da fazenda ficou muito furioso quando soube do ocorrido e bolou um plano para a gente poder matar aquela coisa que atacava a fazenda. Ele disse: esse bicho que vem atacar aqui é muito inteligente e só vem atacar quando não tem ninguém acordado. Bora fazer assim? Vocês dois
vão ficar dentro do curral e eu vou ficar dentro do galinheiro. E se vocês verem aquele bicho, pode mandar bala e matar ele. E foi isso que a gente fez. No finalzinho da tarde, foi cada um para o seu lugar. E anoiteceu rápido naquele dia. Quando fomos ver, já era por volta das 12 da noite. E foi justamente nessa hora que aquela coisa deu as caras. Começamos a ouvir como passos vindo de fora do curral. Eu me levantei e fiquei olhando para ver se via algo, mas aquilo parecia ser baixo ou estava agachado. E era agachado que aquela coisa estava. Ele se levantou e deu para ver aqueles olhos amarelados. A respiração era ofegante e aquela coisa estava coberta de pelos. Aquele bicho estava que nem gente, e foi aí que ele começou a subir a parede do curral. E no susto, o rapaz que estava comigo deu um tiro. Aquele bicho deu um urro muito alto e pulou para fora, e começou a correr de 4 pernas. Eu então dei um tiro também, mas aquele bicho já ia muito longe, pois ele corria rápido demais. E nessa hora, o dono da fazenda saiu de dentro do galinheiro e veio na nossa direção. Então perguntou: "Vocês conseguiram pegar ele?" Eu, ainda em choque com tudo aquilo, respondi: "Sim, mas aquele bicho nem sentiu nada não. Era um bicho grande, cheio de pelo, e que ficava de pé sobre as 2 pernas, mas corria de 4. Nessa hora, o dono da fazenda me olhou bem sério e chamou a gente para ir pro claro. Foi então que a gente foi andando e ele foi falando: "Faz 5 anos que peguei briga com um antigo caseiro, pois ele tinha uns rituais macabros e estava matando meus animais. Então demiti ele. Só que antes dele ir embora, ele disse que o cão ia vir me visitar na minha fazenda. E no mesmo ano, esse mesmo animal veio atrás de mim, ficou atacando essas bandas. Depois sumiu e só agora voltou de novo." Escutei aquela história bem macabra e acreditei, pois eu mesmo vi aquela coisa com meus próprios olhos. E depois daquele encontro, tomamos um café e ficamos até de dia vigiando, mas aquele bicho não apareceu e até hoje nunca deu as caras novamente. Não sei se ele morreu ou se foi de vez, mas hoje eu sei que os lobisomens são reais e que eles estão sempre por aí, esperando por mais uma vítima.